Luffy, o melhor protagonista de todos. Essa é uma afirmação bem forte, mas com certeza não é incomum. Muitos me chamaram de fanboy, falando que o Luffy é um prota clichê, que ele praticamente não se desenvolve durante a obra, ou que ele não é complexo o suficiente para ter esse título. Mas mesmo assim, venceu a votação que teve no canal do melhor protagonista de todos os tempos, onde ganhou esse vídeo aqui, um especial escolhido por vocês, em que eu vou me adentrar dentro dessa bela obra que é One Piece e provar que o Luffy não foi o vencedor à toa. Então seja bem-vindo ao especial Monkey D. Luffy, o homem mais livre de todos. Diferente de outros vídeos, como o especial Sukuna, o vencedor por vocês como o melhor vilão de todos, link na descrição, ou os especiais de animes, onde eu começo contando a história pelo começo, com o Luffy é diferente. A história e trajetória dele não é a coisa mais importante, então por isso vou começar respondendo uma das maiores críticas em cima do personagem: por que o Luffy não evolui durante a obra? Durante a história de One Piece, o Luffy praticamente não muda, ele tem o mesmo carisma, e se eu não me engano ele só realmente treina 2 ou 3 vezes nos mais de 1000 capítulos que tem One Piece. Mas mesmo assim, continua evoluindo e nunca fica enjoativo acompanhar sua jornada. Sendo esse o motivo, o Luffy não precisa de um desenvolvimento real no seu caráter ou pensamentos. Ele já é estabelecido desde o início da obra, tendo todo o seu desenvolvimento mostrado nos seus flashbacks de criança, aprendendo o que é ser um pirata e como o mundo é cruel com Shanks no início do anime, ou aprendendo o conceito de liberdade e família com o Sabo e com o Ace no seu flashback pós-Marineford. O Luffy não é o tipo de prota que precisa de um desenvolvimento ao decorrer da história, e sim, é uma ferramenta usada pelo Oda Gênio para desenvolver o mundo de One Piece e os personagens à sua volta, com a grande mensagem que é passada desde o começo do anime, que o Luffy é o símbolo da liberdade. Eu acho que qualquer fã de One Piece que não seja burro, já percebeu do que a história se trata: liberdade. Tanto o Luffy passando de ilha em ilha, de arco em arco, lutando contra qualquer um para libertar todos que ele encontra, quanto a sua própria tripulação, Zoro e Jinbei que estavam realmente presos, Robin e Sandy presos aos seus passados, o Sop preso em uma de mentiras e por aí vai, com todos eles no final entrando no bando do Luffy após serem libertados por ele, sendo esse até mesmo o próprio sonho do nosso querido Chapéu de Palha, o título de Rei dos Piratas, não para dominar os mares, e sim para os conhecer completamente. O Rei dos Piratas, o homem que conheceu o mundo todo, o homem mais importante e poderoso do mundo, aquele que pode libertar a todos, e em contrapartida, libertar a si mesmo, o Rei dos Piratas, teoricamente o homem mais livre do mundo, sendo esse o verdadeiro objetivo do Luffy. Mesmo gritando constantemente a sua famosa frase: o Luffy já deixou bem claro que o seu sonho final não é ser rei, isso é apenas um dos objetivos para alcançá-lo. E se eu fosse chutar, seu sonho seria algo como libertar o mundo todo. Você me pergunta como? Simples, com um grande banquete. Luffy, o homem com o poder mais perigoso dos mares, o poder de converter todos ao seu lado, raça, inimigos, aliados, rivais, demônios, humanos, isso não importa. Quando Luffy realmente quer, pode unir todos ao seu redor em um grande banquete. Além do mais, não importa quem você seja, todos os seres vivos compartilham a necessidade e o amor em comer, ou seja, quando todos estão felizes comendo, todos são iguais. Isso é um sonho à altura do Rei dos Piratas e capitão do bando do Chapéu de Palha, um grupo de sonhadores impossíveis, as pessoas mais diferentes e incomuns que se uniram em um grande objetivo. Além do mais, o sonho dos homens não tem fim. Mas espera que o vídeo tá só na metade. Tem uma coisa que é quase uma incógnita no fandom de One Piece: o tão famoso Luffy Nika. Um dos eventos mais conhecidos na comunidade otaku dos últimos tempos foi com toda certeza a transformação tão esperada do Gear 5 do Luffy, onde muita gente chata reclama até hoje dizendo que foi muito do nada, não tendo construção para isso, sendo um nítido poder tirado do rabo com o famoso protagonismo. Mas eu sinceramente discordo disso. Realmente eu não posso negar que o Nika chegou do nada, e que provavelmente o Oda só pensou em adicioná-lo enquanto escrevia o ano mesmo. Mas será que realmente precisava de uma construção? O Gear 5 não é uma transformação como o instinto superior do Goku, que realmente chegou do nada, e sim é como o modo biju completo do Naruto. Realmente foi apresentado do nada e sem nenhuma explicação, mas mesmo sem a gente saber que existia, sempre ficou nas entrelinhas que poderia acontecer, estando completamente dentro do conceito da obra. Sempre nos foi apresentado a evolução dos Gears do Luffy, junto com seu conceito envolvendo a liberdade. Nika é isso
isso, o poder que dá liberdade completa pro Luffy fazer o que quiser na obra. Nika, o deus do sol, o guerreiro da libertação, sendo conhecido por ter o poder mais idiota possível, onde o próprio Oden, um dos SBS, já confirmou que escolheu os poderes de bosta pro Luffy por achar engraçado e idiota. Um poder que poderia fazer qualquer um que esteja assistindo sorrir e rir enquanto vê o Luffy lutando, como Nika. Tudo bem você não gostar? Além do mais, é uma opinião. Dizer que é ruim ou mal pensado, aí já é exagero. Mas tem uma coisa que eu realmente entendo e queria discutir com vocês sobre isso. Luffy, o escolhido. Um dos grandes problemas envolvendo o Luffy e Nika, que tinha a tal Zoan mítica lendária e tal, é o fato de agora ele ser o escolhido. As pessoas gostam de, diferente de outros protagonistas, o Luffy ser o cara com poder fraco que vai contra todas as expectativas e com força de vontade consegue superar os mais difíceis desafios. Algo que, por exemplo, pra muita gente foi um dos motivos do final de Naruto ser tão ruim. E eu até entendo, mas eu não acho que o Luffy seja isso. Inclusive eu tenho que pedir desculpas a todos por esse motivo, já que no meu vídeo do Como Criar o Protagonista Perfeito, cito o Luffy como o melhor protagonista herói de todos. E tenho que pedir desculpas, já que eu tava totalmente errado. Luffy não é um herói, e muito menos o escolhido. E sim, foi transformado nisso. Desde o começo da história, Luffy nunca precisou de motivo para salvar as pessoas, ou estava fazendo isso porque era correto. E sim, fazia isso pois queria que elas fossem livres. Ele ia de ilha em ilha, mas a vez que isso fica mais nítido com certeza é no arco de Arlong Park, o arco que mostra o que é de verdade o One Piece. Luffy, quando decide salvar Nami, não precisa saber os motivos pro que ela fez, ou entender o passado ou triste dela, não. Luffy já tinha decidido que ia libertá-la e que ela iria ser sua navegadora. Ele derrota Arlong, mas enquanto a luta tá acontecendo, você percebe que o Luffy não tá tentando derrotar o Arlong, e sim, destruir as correntes que prendem a Nami naquela ilha. Quando o vilão pergunta pra ele o que ele é se não sabe fazer nada sozinho, o Luffy diz que mesmo não sabendo navegar, cozinhar ou usar espadas, ele era o capitão, pois com toda certeza poderia derrotá-lo. E é isso que é o Luffy, é isso que é Nika. Ele é apenas um sorriso contagiante que liberta quem ele decide que quer libertar, enquanto seu bando completa, como é mostrado nas suas famosas asas do rei. Enquanto o Luffy é a liberdade, Sanji é suas emoções e Zoro é sua lógica. Ele, diferente de outros protagonistas como Naruto e Tanjiro, não é o escolhido, e sim, virou o escolhido graças às pessoas que ele libertou e que o ajudaram a ser completo. Luffy não é um herói, ele mesmo diz que não quer ser isso. As pessoas apenas o escolheram como um. Tanto que com isso, eu posso responder a última pergunta: por que o Luffy não mata os seus inimigos? E obviamente, tem a ver com liberdade. Na verdade, a pergunta correta seria por que ninguém morre em One Piece, mas como esse vídeo é só sobre o Luffy e não sobre a obra em si, eu vou me restringir por enquanto. Inclusive, se quiser um vídeo especial One Piece, comenta aí. Por que o Luffy não mata? Seria uma pergunta muito fácil. Eu poderia apenas falar que é porque ele é um herói e que heróis não matam. Mas agora que eu disse que ele não é um herói, fica um pouco mais difícil de apenas aceitar que esse é o motivo. Mas relaxa que tem uma explicação muito boa com uma frase do próprio Luffy. Quando a gente morre, só sobram os ossos. Ou seja, quando você morre, sua liberdade acaba. Além do mais, não morrer como quer não é ser 100% livre. A liberdade do Luffy acaba quando isso interfere na liberdade dos outros. Ele luta por isso, derrotar pessoas que estão botando a sua liberdade acima das demais. E se ele matar qualquer pessoa, vai estar fazendo o mesmo. Luffy não liga se você for vilão, herói ou até mesmo nobre. Na visão dele, todos são iguais. Então, todos têm o mesmo direito de serem livres. Em vez de matar o seu oponente, na minha opinião, o Luffy deve pensar em algo como puni-los, pisando nos seus sonhos e ambições. Além do mais, todos os homens morrerão antes dos nossos sonhos. Então, perder a sua vontade é uma punição pior do que a morte. Concluindo, esse foi o vídeo. Inclusive, aproveitei que eu não falo muito de One Piece e eu acabei falando no meio que pra mim é o One Piece e como vai ser o final. Mas pegou quem pegou, né? Espero que tenham gostado do especial Luffy, o vencedor como melhor protagonista dos animes. Que pra quem perdeu a votação, já se inscreve no canal que com certeza no futuro vão ter outras. E se você não viu o vídeo do Prota Perfeito, tá aí na tela agora pra você. Vai lá, muito obrigado e bye!